Olá, eu sou Amanda Lemete e hoje eu vou mostrar para vocês como podemos ajustar um polinômio a um conjunto de dados existentes utilizando Python para isso. Vamos lá. Como vocês podem ver, eu já tenho aqui o meu Jupyter Notebook aberto e eu nomeei esse notebook como polyfit, que é o nome da função que iremos utilizar hoje. Hoje eu vou precisar importar duas funções, a NumPy e a matplotlib.pyplot. Vamos lá. Import NumPy as np, import matplotlib.pyplot as plt. Bom, o primeiro passo, depois da importação das bibliotecas, é a gente definir o nosso conjunto de dados. Eu vou aqui criar um conjunto de dados teóricos, né? Eu estou inventando, mas esse exercício ele é aplicável a conjuntos de dados reais, obviamente. Então vamos lá, eu vou criar um meu vetorzinho x, que vai ser um np array, que vai conter os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E um vetor y, np array, que conterá os valores 0, 0.8, 0.9, 0.1, menos 0.8, menos 1, menos 0.8 e 0.2. Vamos então conhecer como esses dados se comportam. Eu vou plotar aqui um gráfico x, y, onde este gráfico, os dados estão representados por círculos vermelhos. Pronto. Para que a gente não precise ver esse output aqui, eu vou colocar um PLT show. Prontinho. Então, o que temos aqui? Temos um conjunto de pontos nos quais eu quero agora encaixar um polinômio. Eu quero fazer um modelo que venha aqui e pegue todos, né, a maior quantidade de pontos possível. Como é que eu faço isso? A biblioteca NumPy, ela tem uma função chamada polyfit, no qual ela ajusta um polinômio a um conjunto de dados existentes. E ela faz isso minimizando a função de mínimos quadrados, que nada mais é do que a diferença quadrática entre esses pontos aqui e os pontos preditos pelo polinômio. Mas, para que a gente possa aplicar essa função polyfit, o usuário precisa definir o grau do polinômio, tá? Então, isso depende muito da experiência de cada um. Então, você olhando o comportamento dos seus dados, dá para ver que, por exemplo, grau 1 não serve, né? Então, a gente pode fazer um chute agora, inicialmente, estimando um polinômio de grau 2. Então, botei o n vai representar o grau do nosso polinômio. Então, eu vou criar um vetorzinho z, que será igual a np.polyfit. E o primeiro e o segundo argumento são os dados x e y, nessa ordem, e o terceiro argumento é justamente o grau do polinômio. Ele já rodou e ele já tem esses coeficientes, então os z são os coeficientes do meu polinômio. Reparem que o grau do meu polinômio é 2 e ele me deu como resposta 3 valores. Então, eu vou mostrar aqui o que isso significa, tá? Então, isso é como se fosse y de x vai ser igual a 0 de x elevado ao quadrado mais a1 vezes x mais a2, só a2. Esqueci aqui do cifrão. Prontinho. Então, é exatamente isso aqui.
esse primeiro valor de Z, o Z0, é justamente o A0, tá? Então, a ordem é do maior grau para o menor, tá bom? Então, o A1, ele está multiplicando x. E o A2, ele não multiplica nada, ele é o termo independente aqui do nosso polinômio. E agora, se eu quiser, por exemplo, calcular o valor do polinômio, o valor de y aqui, em qualquer x. Um x que eu não tenha no meu vetor, por exemplo, no valor 2,5. Como é que eu faço? Existe uma função chamada poly1d, tá? Então, vamos lá. O meu p é uma variável, ela vai receber np poly1d. Aí, como é que quem eu coloco aqui, né, no argumento de entrada? Eu vou colocar justamente o meu vetor z, que são os vetores dos coeficientes do meu polinômio. Quando eu faço isso, ao chamar p 2,5, ele vai me dar como resposta o valor do polinômio em 2,5. Então, vamos olhar aqui. 2,5, ele está falando que seria menos 0,49, mais ou menos por aqui, né? Então, seria aqui. Então, aparentemente, o grau de polinômio 2 não deve ter dado uma boa resposta, né? Então, como é que a gente testa isso? Na verdade, essa função poly1d, ela não recebe, o p, quer dizer, essa função p, ela não recebe somente valores escalares, ela recebe também vetores. Então, eu posso colocar aqui como argumento o próprio conjunto de dados x e ver qual é a resposta dele, que vai ter que ser comparada à minha resposta experimental, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou copiar este gráfico, e eu vou colar este gráfico aqui embaixo. E agora eu vou escrever PLT plot, onde eu vou ter x e o meu p de x. E aqui eu vou representar os meus dados como azul, quadradinho e linha contínua. E vou rodar. Aí olha só o que aconteceu. Realmente, o meu modelo ele não está representando os meus dados experimentais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar o grau do polinômio. Então, vamos fazer com 3. Interessante, olha, ele já começou a ter um comportamento melhor. Você está com 4. Aí agora, obviamente, não é mais essa representação, né? Você vai ter 5 coeficientes aqui. Eu não vi tanta diferença entre o 3 e o 4, pelo menos visualmente. Eu vou colocar 5 aqui. A gente só tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, com 5, 4, ele já não... Até com o 3, ele já não está fazendo tanta diferença. Deixa eu voltar para o 3. Então, isso aqui é considerado um ajuste razoável. Ele é um ajuste aceitável. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente conclui que o melhor ajuste testado é em relação ao polinômio de ordem 3. Tá? A gente pode, inclusive, fazer um outro gráfico, que é o PLT plot do y versus o p de x. E eu vou botar vermelho bolinha. PLT show. Então, o que eu fiz aqui, né? Eu coloquei um gráfico que vai ter exatamente uma linha reta. E aí eu coloquei, comparando no eixo X o meu Y experimental, os valores experimentais, e no meu eixo Y justamente os valores preditos pelo meu modelo. E dá para ver que para alguns pontos ele ajustou muito bem, ele chegou muito perto, né? Então, quanto mais em cima dessa linha os pontos vermelhos estiverem, melhor foi a predição do meu modelo. Como eu já mostrei para vocês em um vídeo anterior,
que a gente pode também calcular o coeficiente de correlação entre dois conjuntos de dados. Como eu mostrei em um vídeo anterior, a gente pode calcular o coeficiente de correlação entre dois conjuntos de dados. Para isso, podemos utilizar a própria biblioteca NumPy. Então, eu vou escrever aqui np co, aí eu vou apertar o tab, que aqui exatamente eu não lembro qual é o nome do coeficiente de correlação. É esse aqui, ó, coef, y, vírgula, p de x. Então, como vocês podem ver, o coeficiente de correlação está em torno a 0,987. Então, o R ao quadrado, aquele valor que é fornecido lá no Excel, no ajuste, né, de modelo, a gente vem aqui e pode colocar que vai ser NP coef de y, vírgula, e de x. E aí a gente pode selecionar o valor 0,1 ao quadrado, né? Então, quem é o R2? Então, o nosso ajuste para esse gráfico aqui foi em torno de 0,98. Então, a gente conclui que este modelo está adequado para a representação dos dados e que bastou um polinômio de grau 3 para fazer esse ajuste da forma correta. É isso, gente. Até o próximo vídeo.